a mais um Legal Flow Podcast. Estamos aqui, eu e minha parceira Lívia, sempre juntas aqui, hoje gravando com duas mulheres incríveis. E sempre tentamos lembrar a vocês que o Legal Flow tem um propósito de fazer com que as mulheres, principalmente as mulheres, né, porque a gente não exclui homens e mulheres, são todos complementares, mas que as mulheres encontrem seu real potencial e que possam, de fato, ser líderes das suas próprias vidas. E para isso estamos aqui sempre trazendo convidados maravilhosos e hoje duas potências que vão contar histórias incríveis da vida delas, do que elas fazem e conselhos que podem ajudar você a se transformar aí também. Então, muito prazer, estou com Jamila e Zeidan, Daniela Zeidan, duas irmãs, gente, duas irmãs lindas aqui, tem muitas coisas para contar, eu já estou com umas perguntas aqui super curiosa de vocês, eu gostaria só de que vocês se apresentassem. A Jamile tem uma história linda, tem um trabalho lindo com o Mega Hair, trabalho que transforma vidas. Eu quero até saber o endereço direitinho, porque eu vou lá. Eu já te contei aqui fora, que eu não vou contar aqui no podcast o que eu fiz, né? E a Dani também é uma CCO do Bentley, tem uma história de executiva maravilhosa e todas com uma história de superação muito bonita. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Se quiser começar, Jamile, depois a Dani. Claro. Bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Eu quero transbordar aqui com vocês, porque vocês também são mulheres interessantíssimas. Mas eu tenho um salão de Mega Hair, comecei com 18 anos, eu me formei cabeleireira, mas hoje eu já tenho mais de 20 colaboradoras, consegui participar do Esquadrão da Moda, eu faço o quadro de transformação lá, consegui fazer algumas atrizes da Globo, como a Cheryl Menezes na novela Vai na Fé, sou artista Schwarzkopf. Também sou embaixadora da Cacheados e hoje essa construção de vida, para mim, é uma história de superação. Eu acho que o conselho que eu posso começar a dar aqui é não deixe a dor te parar, porque se você tem um propósito, você tem um sonho, gente, você tem que dormir acordando e indo atrás dele. E hoje, graças a Deus, consegui ter um salão bem lindo, que vocês estão convidadas aí, aqui na Roque Petrone, e assim, é um sonho realizado. E o legal é que a gente, histórias como a de vocês aqui, a Dani vai falar já, quando as pessoas veem vocês, acham, nossa, como elas são demais, elas têm uma história incrível, maravilhosa, mas não sabem toda a trajetória que vocês levaram para chegar até onde chegaram, né? Acha que é fácil. Sim. Então, não deixar que a dor pare vocês, foi muito legal você trazer isso, porque vai acontecer os desafios, vão acontecer, né? O que mais vai ter são dores para nos parar, né? Nos fazer desacreditar às vezes de nós mesmas. Eu acho que até vocês, como mulheres, né, de sucesso, tendo um programa, quantas coisas vocês passaram para estar aqui. E às vezes as pessoas olham pra gente e acham que é tudo lindo, né? Então, só persiste mais um pouco que você também vai chegar lá. É isso aí. Dani, fala um pouquinho de você. Maravilha. Primeiro, muito prazer e muito obrigada pelo convite. Para a gente está sendo uma experiência incrível, porque é a primeira vez que a gente está juntas. Verdade. Muito legal. Está sendo uma experiência marcante, assim, porque a gente conversou, poxa, é a primeira vez que a gente vai poder sentar com outras mulheres e poder partilhar nossa história e também trazer um pouco para esse lugar a nossa relação de irmandade, né? E tão distintas, né? Ela como seguindo a carreira dela como empreendedora, empresária do próprio negócio, eu seguindo uma outra jornada no mundo corporativo. Então, me apresentando, eu trabalho na área comercial, desde que a área comercial era a chamada de pré-venda, venda e pós-venda, né? Hoje nós temos nomes mais sofisticados para falar dessa força que faz com que os negócios cresçam, né? Então, com muito orgulho, eu não falo que eu sou vendedora, hoje eu ocupo uma posição. Inclusive, hoje é dia do vendedor. Olha que demais! Parabéns! Parabéns! Gente, parabéns para todos nós. Gente, né? A gente se vende. Exato! A gente está muito orgulho! assim, né? Legal. Eu positivo muito a questão do vendedor. Porque as pessoas, vendedor, tem todo um estigma. Mas eu falava assim, vendedor não tem crise, ele nasce com a cabeça sabendo que ele tem que promover o negócio. Promover o crescimento dos negócios. Principalmente a gente trabalha numa carreira B2B, que foi onde se desenvolveu a área comercial. E hoje responsável pela a estratégia comercial da Bentley, que é uma empresa do Banco BV, que é responsável por distribuir as soluções financeiras por meio de tecnologia para empresas não financeiras, para que elas construam as suas próprias soluções.
E o legal é que são coisas tão diferentes. Você no mercado Corporativo. corporativo, você empreendedor, empreendendo, É. mas muito complementares. Muito, porque na prática os conceitos são muito parecidos. Se a gente falar de superação, a gente tem disciplina, É. o propósito em tudo que a gente faz, independente Exato. disso, né? E duas irmãs, porque é melhor, né? E a amizade de irmãs é a coisa mais bonita que existe, Ai, né? Ah, isso é Ela- verdade. ela uma riqueza. Eu também tenho uma Ah, É irmã. uma gente. riqueza. É uma riqueza. É Ainda aquela mais- pessoa que a gente sempre tem um ninho, né? O abraço pra voltar, né? Não, e ela é meu ninho ao quadrado, né? Porque a gente já perdeu o pai e a mãe. Então, ela é meu ninho ao quadrado. Mas ela já era também. A nossa amizade não é pós-luto, né, Dani? Ela vem, a gente Ela é fortalece, muito né? amiga Fortalece. mesmo, Legal. de vida. Parabéns por essa relação, né? Que a gente precisa ter É. isso forte, esse lugar, esse colo, que seja na nossa casa ainda mais gostoso, né? Exato. E hoje em dia as relações familiares estão tão frias, tão distantes, que quando a gente vê relações verdadeiras, assim, de família, dá gosto Dá de vivenciar, de trocar, né? De estar junto, para contaminar um pouquinho, É isso. né? É. Meninas, Orgulho. ô Jamile, como nasceu essa paixão pela beleza? E de que forma isso virou um negócio? Assim, como que aconteceu isso? Desde Olha- pequenininha, você sonhava? Fala pra gente. Sim, eu desde pequeno eu acreditei que eu ia ter um salão grande, que eu ia ter. Mas entre o acreditar e o executar e as coisas que a vida coloca pra gente, tudo isso existe barreiras e assim, quando você é criança, você só projeta o sonho. Mas o sonho fez eu estudar, fez eu fazer curso, fez eu acreditar, fez eu buscar especializações. Mas a trajetória de empreendedora no Brasil é uma aventura. E aí, essa parte não estava dentro daquele sonho infantil, é a realidade que vai te despertando. Mas nesse processo, eu acho que resgatar a autoestima da mulher, você entrar de um jeito no meu salão e sair se sentindo linda, bela, eu acho que essa semente está desde os meus 17 anos em mim. Então, essa vontade, eu comecei fazendo pente quente, chapinha baiana, que era no fogo, em casa. Já fiz na minha irmã Sou algumas baiana, vezes. baiana. Você conheceu, então, o pente quente e a Já chapinha? vi. Comecei ali. Aí minha mãe falou, você mexe muito com cabelo, você vai estudar, vai fazer uma escola de cabeleireiro. Tenho fotos, minha família inteira foi na minha formatura. Meu pai, parecia a formatura de faculdade. Todo mundo. E no dia da formatura a gente estava despejado. Não é, Dani? Então, é porque minha família foi muito altos e baixos financeiros. Meu pai era um empreendedor maravilhoso, mas por causa da falta da instrução financeira. Não adianta você captar e não saber lidar com o Gerenciar, né? dinheiro. Então a gente viveu assim. E com isso, aí eu falei, quero ficar nessa área. Mas tive aquelas fases. Será que é isso que eu quero? Eu acho que muita gente já passou. E hoje muitas mulheres estão mudando a carreira. Elas já têm certeza que não é aquilo que ela quer ser. Aí eu comecei a falar, tentei uma moda, gravei um CD de hip hop gospel Olha! na época. E aí eu falei, gente, chega, eu vou voltar para o meu princípio. Aí quando eu me dediquei aos cabelos mesmo, fui para o domicílio, montei um primeiro negócio, quebrei. Aí depois fui para casa dos meus pais para continuar atendendo a cliente, porque eu não tinha onde atender. Aí fui para um outro salão. A trajetória ela é meio longa, mas eu acho que o que me fez não desistir é quando a gente tem um propósito. Você não sabe o que fazer, a não ser o que você nasceu para fazer. Perfeito. E vou te falar mais, Jamile. Isso me traz muito a questão. O propósito é uma coisa que é muito falar. Mas que muitas pessoas têm dificuldade de saber qual é o meu propósito. As pessoas ficam perdidas, a vida vai levando, aí você vai entrar no mercado corporativo, na área corporativa, você começa a fazer alguma coisa e você vai deixando a vida te levar. E aí chega um belo momento, tem muitas mulheres, como você bem falou, que querem mudar isso, né? Não é isso que eu queria. Por que eu estou fazendo isso até hoje? Porque elas não pensaram. Mas muitas vezes o propósito está ali no nariz da gente e a gente fica tentando inventar várias outras coisas. Eu já aceitei isso para mim, mas eu tentei inventar 50 mil coisas quando eu descobri esse é o meu propósito. E aí é muito ligado com missão de vida, né?
Sim. missão também, de você impactar os outros de alguma forma, seja liderando pessoas, seja fazendo outras pessoas, as mulheres se transformarem, né? Seja de todas as formas, que seja em vendas, marketing, qualquer área. Mas é missão. A gente faz com tanto amor, né? Claro que o Eu dinheiro é acho que importante, isso, é que mas quando é o propósito e a missão, tem amor. tem um amor E aí, envolvido. quando tem um amor, faz bem feito. Faz com prazer. Dá sentido. Por mais difícil que seja, que você falou, né? Pô, deu errado, aí voltou, aí tentou outras coisas. Mas, assim, que me chamou a atenção foi esse ponto que você falou. A sua mãe te viu ali e identificou e te deu força, te deu coragem para você ir atrás de um lugar que era seu. Sim. E com a sabedoria dela, por conhecer tão profundamente você, ela falou, não, vamos lá, tem uma coisa aqui. Eu não sei o que você quer ser da vida, mas que você vai estudar para ser pelo menos uma cabeleireira, você vai, porque vocação você tem. É isso. Você tá acabando com o meu gás, fazendo o cabelo da rua inteira. Então você vai fazer isso. Depois você decide o que você Você quer tinha um ser. lavatório portátil, né? Minha Eu vi filha, isso, né? eu fiz Imagina. Eu fui a domicílio, mas eu queria trazer já uma experiência diferenciada na época. E aí eu fui atrás de um fabricante no interior que ele fazia lavatório aquecido de portátil. Aí eu falei, meu, eu vou comprar esse negócio. Mas ele era longe, né? Eu fiquei com medo, a internet naquela época não era como era hoje. Você não tinha segurança do Mercado Livre, É por verdade. exemplo, né? E aí eu fiquei meio assim, eu falei, gente, ele funciona. Fui e comprei, porque já naquela época eu não achava que o domicílio deveria ser qualquer coisa. Então eu levava minha cadeira giratória para poder fazer um bom atendimento, não machucar minha coluna, e levava o lavatório aquecido, montava na sala dela, tudo. Tinha o respirador, tinha para onde a água ir, a água aquecia certinho. Você cravejou ele de De- strass. Pra ele ficar um Sério? pouco mais feminina, ela É isso aí. colocou um monte de strass nele pra mulher. Gente, a gente luta com as armas que tem. Mas arrasou, porque você personalizou, né? Não é uma experiência de chegar na casa do cliente, usar a cadeira dele, ficar toda torta fazendo, não. Eu tinha que gerar uma experiência, um impacto para aquela pessoa que eu estava fazendo atendimento. Até porque, se eu Já quisesse pensava em crescer, eu CX, já tinha... sem existir CX, ela já era CX. Não, e você com boleto. A Dani e meu pai me obrigaram a comprar meu apartamento na época. Quando eu comecei a ganhar 2, 3 mil reais, eu já estava achando que eu era rica na época, né? Eu já estava... Aí a Dani, meu pai, você vai comprar um apartamento, você vai comprar. Ela e meu pai decidiram a unidade que eu ia fazer. A importância da família, porque eles me deram muita direção também. Aí... Eles escolheram a torre, eles escolheram a posição do sol, mas na hora de assinar, assina. Assina aí você. É isso. Aí você, é igual eu falo, quando a água bate na bunda, a gente nada. E aí eu comecei, falei, não, vou trabalhar. Só que aí o boleto já era de 4. Então Então, eu tinha que vender mais. eu tinha que arrumar cliente, eu tinha que trazer, ela tinha que me indicar no boca a boca para quem. E aí foi onde eu fui indo. Mas eu acho que a responsabilidade vinculada ao crescimento, você não deixar só a pessoa crescer, eu agradeço ela muito, ela sabe disso, que ela é minha musa inspiradora. Mas quando você nota o crescimento de uma pessoa, trazer os limites e as responsabilidades, porque eu acho que como muitas famílias negras às vezes não têm essa estrutura financeira estipulada, como a nossa não tinha. Eu acho que a regra, minha mãe tá sempre ali, ajudou muito, e a Dani também, com o conhecimento que ela já tinha de mercado, que ela estava absorvendo, eles foram, você vai, investe, Então, fica aqui, porque eu sou a sonhadora, né? É o yin yang. alguém tem que colocar um pouco o pé no chão. Eu ia fazer justamente essa conexão. Quando você começou, né? Como é que você se descobriu em grandes empresas? Se é esse seu propósito, se você quer fazer algo novo? E até depois, né? Se a gente já puder logo emendar, como vocês se ajudaram. Acho que você falou um pouco, né? Como vocês se ajudam em trajetórias tão diferentes, né? Exato. E aí eu também vivi um outro ângulo, né? Porque assim, na área comercial, a gente não nasce... Dificilmente eu não encontrei ainda, pode ter alguém, né, que fala, nossa, o meu sonho é ser vendedor.
as pessoas negociam, elas entendem, mas assim, não está declarada, até porque a profissão vendedor, ela não é uma profissão com métodos acadêmicos, né? Você não se forma, assim, é uma outra arena onde você se desenvolve como um bom negociador, né? Então, como que isso aconteceu? Assim, analisando, na época que eu comecei a me expor, a buscar isso, é porque de fato eu queria mudar a minha realidade financeira. E ali foi um caminho. E um ponto às vezes você vai ter experiência onde você vai realizar como minha irmã, eu gosto de fazer cabelo, vou me tornar cabeleireira, gosto do mercado da beleza e aquilo você consegue prosperar naquele lugar. Mas às vezes você vai ter experiências e vivências que você não vai possuir as melhores condições para você desenvolver o teu propósito ou você desenvolver o teu papel, aquilo que você quer, mas você vai tomar decisões que viabilize o teu sonho. Você vai tomar decisões com que você faça o melhor com as condições que você tem. E é isso que é sempre são ângulos que eu trago para minha irmã, né? Assim, que a gente troca e que a minha carreira foi demonstrando isso, né? Então, por quê? Porque ali era um caminho onde eu podia ganhar fixo e mais comissão, aonde eu podia desenvolver, mudar a minha realidade financeira, atingindo metas, ganhando bônus. Então, de fato, foi a questão de querer mudar a minha realidade. E ali, como que eu me encontrei? Eu falei, olha, eu não sou só uma vendedora, eu sou uma promotora do crescimento da organização. Então, eu trazia essas questões e eu também vendia isso para quem trabalhava comigo. E o fato da gente posicionar, enxergar o nosso valor, isso também contagiava as pessoas. E aí, ali de uma analista júnior, plenicena, as pessoas começam a te reconhecer como uma liderança. Por mais que você não tenha o cargo na época, quando você começa a se comportar como alguém que quer influenciar, transformar, as coisas vão... você começa a ser um líder situacional, mesmo estando em posições de paridade. As pessoas te consultam, elas dividem. Até o teu líder, se você não é líder, começa a te trazer para partilhar desafios maiores. Então, o desenvolvimento da minha carreira foi lidando nesse lugar, né? E eu levo isso até hoje, porque eu acho que os desafios das minhas organizações têm que fazer mais com menos. Ou seja, para as metas que você tem que entregar, você não vai ter o orçamento ou investimento que você deveria ter. Então, assim, como que eu vou fazer a disputa desse campeonato? Eu vou ter que fazer o meu melhor com as condições que eu tenho. Eu posso não ter as melhores condições, mas terei que fazer o meu melhor com as condições que eu tenho e vou entender como que eu consigo engajar, trazer cooperadores, padrinhos e fazer o movimento que a gente tem que fazer para poder atingir as metas. Então foi mais ou menos desse lugar. O pessoal fala, poxa, você trabalha com o que você ama, né? Não, eu amo o que eu faço porque eu emprego aquilo, os meus valores humanos, como liderar, como mobilizar, como engajar. E essa assinatura vai empregando e você vai promovendo ali uma diferença. Então, eu também divido esse contraponto com ela, porque eu vejo muito extremamente alinhada. É a razão. Né? Mas às vezes eu falei, Jame, nem sempre a gente vai enfrentar cenários de adversidade. Você vai enfrentar, às vezes, cenários onde você vai ter que tomar decisões desafiadoras. Então, a gente troca muito nesse lugar de novos ângulos, né? Eu não tento colocar muito os contrapontos, porque o contra parece que sim, você está de um lado, eu estou de outro. Ô, Dani, não, vamos ver de uma perspectiva diferente. Eu vou te mostrar aqui um novo ângulo. Eu acho que é ver o copo meio cheio e meio vazio. Aqui, o copo pode estar aqui. Você pode olhar para ele e falar, nossa, seu copo está meio vazio. Ou você pode olhar e falar, não, ele está meio cheio. Então, eu acho que esses pontos de vista, às vezes, numa tomada de decisão, eu acho que a sabedoria dela, corporativa, me ajuda dentro das decisões do emocional de ser cabeleireira, sabe? De ser empreendedora, ter um time, de não ter, de estar à frente de um time. Então, um time que leva seu nome, não é um time, são 20 famílias. Não é uma pessoa que trabalha para mim, é uma família atrás daquela. Tem uma história dentro daquela família.
Agora vocês falam uma coisa que me vem à cabeça muito a questão do mindset, da mentalidade de vocês, que é muito similar, por mais que uma seja, né, mais racional, outra mais emotiva, existe uma mentalidade de vocês diante de uma adversidade, de uma infância mais sofrida, de questões financeiras, né? Então, veja que vocês tiveram essa coincidência de vocês agirem, mesmo com as condições que vocês têm, eu vou buscar, né, o meu melhor, dentro do que eu posso. Mas você vê como o ser humano é diferente. Tem muitas pessoas que estariam ou reclamando, ou sofridas, ou trazendo várias crenças. Porque a infância explica muitas crenças limitantes que a gente tem. A gente que tem que saber o que faz com isso. Porque as coisas não vão mudar. Quem pode mudar é a nossa mente, a nossa atitude. Então, isso que vocês trazem vai muito sobre a mentalidade de vocês de crescimento. E muito isso que você falou, agora não me vem à mente, você falou, eu vou lembrar que foi uma coisa que me chamou a atenção, que é sobre foi alguma coisa da mentalidade de crescimento, de você fazer, se colocar como sem ser. Sem ser, exato. E assim, eu vejo que essa geração que a gente trabalha hoje reclama muito. Eu não cresci, eu não sou gerente, eu não sou analista, ainda sou analista, eu quero mais salário, quero um salário maior. Está sempre reclamando das condições. Mas é difícil você ver uma postura como essa. E às vezes a dificuldade, não que ela seja obrigatória, que a gente viva ela, né? Mas às vezes a dificuldade, eu não acho que a gente tenha que ter ela para crescer, mas ela é fundamental para tornar a gente quem a gente é. Sabe o que eu acho muito sério? Eu não sou mãe, mas eu tive uma mãe incrível. Incrível. Os pais hoje em dia acham que limite é tratar mal o filho. Minha mãe me colocou muito limite. Até aqui você vai, daqui em diante você não vai. Meu pai também me colocou limite. Só que essa geração, eles não têm limite dentro de casa. E às vezes a empresa tem que tomar essa postura de pai e mãe para ensinar a pessoa que não tem limite a como conviver, ou como atingir meta, ou que a frustração faz parte. Levanta, anda, cresce, aprende, evolui. E aí, os pais deixaram os filhos nos celulares, não colocaram limites. Quando a vida dá um break, porque a minha vida não me deu um break, deu vários. Eu não tive esse privilégio de tomar só um break na vida, eu tive vários. Então, mas não era sobre a queda, era como eu ia reagir à queda. Então, nesse ponto, eu acredito que as pessoas precisam entender que limite é uma forma de amor. E o limite é uma forma de amor. É necessária. Ele não é contra as pessoas. E eu tenho que fazer isso, às vezes, dentro da empresa. E um outro ângulo, puxando desse ponto da questão da mentalidade, né? Eu falo da mentalidade, mas também da voz interna. Porque às vezes tem esse ponto, né, que ela já me traz, que é as questões dos limites, né? Mas aí você vai pôr limite para alguém que está ali com arrojo. Mas às vezes está faltando essa questão... A voz interna da pessoa entender que quem determina o tamanho dela, falando dos ambientes das organizações, por mais que as organizações hoje, para elas se desenvolverem e desempenharem o seu papel, né, na sociedade, elas se organizam de maneira hierárquica, né? Mas isso é sobre a organização, isso não é sobre o seu tamanho como indivíduo e como profissional. Então, assim, você não pode também se apequenar porque o teu cargo é analista júnior. O meu escopo é analista júnior, eu tenho esse job description, então eu preciso, eu me limito. Então, eu fui contratado para fazer isso. Assim, aí você está se encaixando. A gente aceita as caixinhas que a empresa coloca na gente. Mas assim, só que aí eu falo, você tem que ter... Quem determina o seu tamanho é você. Quem te dá... Agora, a nomenclatura da organização é uma outra coisa. Você aceitou aquilo, né? Você entrou sabendo da nomenclatura. Agora, o seu tamanho como ser humano, como profissional, né? O valor que você vai... É você que vai determinar. Dani, perfeito. E vai ter forças, vão ter forças, né? Vão ter forças. Contrárias muitas vezes, contrárias, né? Mas assim, mas não deixa brilhar, a tua voz interna e não deixa se apequenar. Vão te apequenar. Vão falar, ser só isso aqui, não vai. Mas, muito legal. Mas fortaleça a tua voz interna. Isso, assim, você é do tamanho que você desejar. As organizações vão ter que lidar com isso, que elas vão lidar lá com essa estrutura na lista júnior plenicena. E aí você vai também entender o teu lugar.
né? Tem lugares que, de fato, são ambientes que favorecem o nosso potencial. Tem momento das organizações que você vai ter chance, tem líderes, né, que vão trazer essa sinergia. E às vezes você vai para outra estrutura, outra liderança, outra organização, onde você vai brilhar. Não, né? vai Então, dar uma palestra lá no salão. Nossa, Mas- isso muito. Olha, eu tô. Vai lá dar uma Mas- palestra. Um ponto porque às assim, vezes as pessoas, principalmente uma mulher, né, eu via muito isso, né? Tinha situações, às vezes, que liderando homens, às vezes do perfil branco, você chegava num ambiente de negociação e eles não estão muito acostumados, né? Para verem mulheres negociando com grandes valores e eles não estão acostumados a comprar, né? Tomarem decisões onde uma mulher está ali na orquestração. Então, Estereótipo eles que olhavam estão diretamente para os acostumados. homens, né? E eu falei assim, aí eu vou deixar esse olhar determinar o meu tamanho? Não. Eu vou deixar o olhar dele falar para mim, nossa, você não está sendo reconhecida como a líder. Porque aí os homens se dirigiam ali para os rapazes, né? E aí eles falavam, e aí, Dani, não é isso mesmo? Aí a pessoa entendia que O cenário. Quantas cenário. coisas, se a gente puxar pela memória, o quanto a gente vive isso, né? vive. Ah, vive. E aí tem essa questão. Eu posso ficar chateada porque, nossa, o olhar dele para mim, a maneira como ele chegou. Ou eu posso falar, não, esse olhar é sobre ele. É sobre o mapa mental dele, sobre o espectro, sobre as experiências dele. Não é sobre o meu tamanho, né? Sobre o aporte, sobre aquilo que eu vim entregar, sobre o valor que eu vim gerar, né? E aí é uma outra... Sobre esse ponto também de voz interna. Isso é tão perfeito porque, assim, tem duas histórias que me veio aqui na cabeça você falando. A primeira foi quando eu comecei. Eu entrei na empresa, eu fui, na verdade, para ser atendente de telecom. Na entrevista, identificaram que eu tinha um perfil de supervisão pela minha liderança ali no momento, que eu estava ali um monte de candidato e eu lá isso. conversando e tal. Já entrei como supervisora. E agora eu tive uma estagiária super jovem, sei lá, 18, 19, 20 anos no máximo, e ela não se apequenou naquele papel de estagiária. Ela foi protagonista, todos os desafios que a gente deu para ela executou com tanta maestria que ela não foi contratada como analista júnior, ela foi contratada já como analista pleno, né? Então, assim, quanto a gente é dono do nosso caminho. É perfeito o que você falou. Porque se eu ficar num lugar me sentindo pequena e não mostrando o meu valor e fazendo o meu melhor a cada dia, eu vou continuar sendo pequena. Você vai Eu deixar sempre enxergo. na mão Eu enxergo isso Na mão do outro. dos funcionários, eu enxergo quem quer crescer, quem não quer, quem a vida tá boa. E Dá pra ver. eu costumo dizer aqui, a gente conversa muito, às vezes as pessoas deixam o tempo passar achando que o tempo ele é infinito, ele não vai acabar. Aí no dia que acordam, de tantas coisas que elas colocaram na cabeça delas, elas deixaram de fazer tantas coisas que elas sonhavam que elas podiam realizar. Nunca é tarde para começar, né? Você pode ficar frustrado ou você pode se abrir e começar, mas assim, é por isso que a gente fala tanto. Vocês podem mudar isso. Claro que ninguém está falando, dê a louca, saia do que você está fazendo, vai viver de brisa. Não é isso. Tem que ter planejamento, disciplina. Vocês estão trazendo vários pontos aqui. Uhum. Mas que é possível, é possível. A gente não pode ficar num ambiente ou numa vida o tempo todo. Essa responsabilidade é sua, eu não consigo sair disso. Algumas pessoas talvez tenham algumas circunstâncias mais difíceis que as outras e tá tudo bem, é isso. E a gente sai desse né? lugar, né? Mas a gente consegue sair desse lugar sendo mais difícil ou menos difícil. Né? Tudo depende equilibrando ali de acordo com a situação de cada um, né? Eu queria perguntar para vocês duas, porque a gente está falando um pouco aqui, na história de vocês, com certeza tem histórias de inovação dentro de grandes empresas, mercado digital, hoje e tal, você deve ter para contar. E você, com a sua técnica, que eu já quero aprender, e eu achei incrível, e assim, eu vi como você consegue, através da inovação, transformar pessoas, e quais as maiores inovações também que teve, eu queria que vocês contassem um pouco isso. Eu não sou uma pessoa conformada. Eu acho que isso. Eu não sou conformada. Então. Quem inova não pode ser, né? Não tem como. E por isso até que eu estou na community, por isso que eu busco sempre, eu vejo que os Estados Unidos em estética capilar, que é o Mega Hair, eles são bastante pioneiros nisso. Então eu busco muita técnica sobre alopécia,
Porque a mulher com que tem alopécia começa aquela falha. Às vezes a falha é por baixo. Tudo bem, ela consegue jogar o cabelo por cima. E quando é por cima? Ah, ela vai ter que pôr uma peruca, ou ela vai ter que se. Entendeu? Então, assim, eu sempre tento evoluir nas técnicas. Dentro dessa evolução, eu consegui desenvolver o entrelace, método Jamil Zeidan, que não danifica a frente, principalmente das mulheres negras, que elas têm a frente muito sensível, isso já é genético. Sabe os baby hair que a gente tem, a frentinha? Então, com a idade, já vai deixando o cabelo mais raleado, com menos densidade. E aí eu fiquei pensando, a minha mãe, quando faleceu, a minha mãe já estava com a testa aqui. Sabe quando vai, jovem tá aqui, aí vai, ela estava com 62, Dani? 60? 62. Aí vai indo para trás, perdeu, não, foi muito difícil pra gente. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, a minha mãe, ela queria fazer alguma coisa pro cabelo dela, eu já tô nos meus 44. E aí eu falei, gente, eu preciso me ajudar e ajudar mulheres com esse problema. E daí eu comecei a pensar na placa protetora, que em vez de tracionar o cabelo da frente dessas mulheres, a placa substitui a frente e ela pode, mesmo que ela tenha uma testa mais avantajada devido à alopecia ou genética, a gente consegue encaixar, trazendo uma melhor moldura no rosto dela. Aqui, não amarra, a gente costura. O elástico é só um apoio, porque não tem pressão. Ele é só um apoio para ela encaixar, a gente costura e vem com o mega hair por cima. Então, ela não sente dor. Não vamos tracionar a frente do cabelo dela com a trança, porque não vai frágil, ser... né? Isso, vai ser apoiada, não vai ser mais apoiada na trança. E assim desenvolver a autoestima dela com ou sem mega hair, porque não vai falar que o mega hair danificou a frente do cabelo dela ou tracionou alguma coisa assim. Gente, então... achei incrível. Eu vi assim, não seja um problema meu, mas ela vai mostrar as placas. Ela mostrando aqui, ó. Se você tiver uma testa muito grande, eu falo você pode assim colocar mesmo. Mas se tiver maior, eu falo, gente, salvou a testa da... Eu falei assim, bem, eu não precisaria, né? Mas assim, caramba, se tiver quando eu era mais jovem, eu achava que muito um legal. testão. Não, mas tem muitas mulheres Hoje, doentes. Olha, e não são só crespas, eu só falo de doenças emocionais. A própria menopausa faz cair o cabelo. Hoje em dia, com esse excesso de informação. A calvície feminina cresceu muito. Muito. Né? É que a gente está tendo mais responsabilidade do que a gente merecia. A gente foi inventar de queimar o sutiã. Não sei quem foi que inventou aí. A gente mas tá aqui, eu estou investindo muito nisso, porque eu acredito que dá para salvar muitas vidas. Assim, muitas autoestima. E uma vida com autoestima no lugar, ela reflete a verdade dela, a luz. E eu acho que resgatar isso, quando você termina um trabalho e a pessoa tá com aquele olhar. Ai, gente, eu choro. Demais. E assim, ela tá falando a partir de dores. A gente fala muito na companhia, os pain points, as dores, para a gente buscar soluções inovadoras para as dores que os clientes têm, etc. Olha a dor que você encontrou. Isso é uma missão dentro de casa. Isso é incrível. Dentro de casa. E com certeza você também tem dores, né? Teve dores na empresa, no mercado que você trabalhou, nas empresas, não só na Bentley, né? Mas em outras em que você deve ter inovado. E eu queria que você contasse um pouquinho. Tem bastante. Pelo fato também de estar dentro de um mercado de tecnologia, a gente vive a questão da inovação de maneira bastante intensiva, porque é por meio dela que a gente promove, né, a inovação nas organizações, e o mercado financeiro ele passou por uma forte disrupção agora com a questão que está para todos, né? Acho que um exemplo que eu posso trazer é mais o que o Pix revolucionou, né? Esse antes e depois dos pagamentos instantâneos, tudo isso trouxe uma revolução para o sistema. E foi até isso que me fez mudar para empresas que oferecem plataformas para que as empresas construam suas soluções. Porque eu comecei a notar no mercado que era um pouco tradicional, que é o sistema financeiro de pagamento, sistema financeiro brasileiro, é um mercado estável, regulado, mas com esse advento
do Pix, do Open Finance, essa indústria mudou e a questão da democratização dos serviços, né? Então eu migrei muito para empresas que estavam alinhadas com essa proposição de, para além dos grandes incumbentes, dos bancos, né, que hoje já faz, né, todo mundo já conhece as grandes marcas desses bancos, que estão atendendo as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, essa nova sigla, né, que é o Banking as a Service, o BaaS, o Payment as a Service, todas essas sopas de letrinhas, ela vem para uma segunda camada, né? Então, os bancos muito focados em oferecer soluções para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, né, soluções para o varejo para atacado. Agora, é uma nova forma do banco distribuir as suas soluções, permitindo agora com que as empresas que possuem algum tráfego, né, elas possam embutir na sua jornada uma solução financeira. Sim. E eu gosto muito de dar um exemplo que acho que eu estou muito dentro do mercado B2B, então às vezes os exemplos não são tão tangíveis para a audiência ou para as pessoas, mas um que praticamente está para todos é de um aplicativo que faz um aplicativo está do Uber, enfim, que você às vezes precisa levar do ponto A para o ponto B. Esquecer um óculos, né? Eu dou muito meu exemplo. Esqueci meu óculos. E o óculos tem ali um valor monetário. E às vezes para você buscar o teu óculos, ponto A para o ponto B, você tem ali um valor mínimo, né? Mas para assegurar o teu óculos, você paga ali um seguro do ponto A para o ponto B. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o trajeto do ponto A para o ponto B é R$15. E ali mais um seguro para assegurar o teu bem nesse período que tudo pode acontecer em São Paulo, né? Chuva, avaria, batina, enfim. R$2. Você coloca R$25, ou seja, um valor às vezes a mais. Mas como está na jornada, eu não acordei no dia pensando em comprar um seguro, né? Um seguro. Mas pelo fato dele estar ali embutido, fluido, invisível né? na jornada, eu falei, nossa, meu óculos. Não, R$25 para segurar ele, vou colocar. Então, é mais ou menos essa forma que a gente tangibiliza aonde uma solução financeira está gerando valor, tanto para quem está adquirindo, né, de maneira muito visível, não acordei pensando, mas na minha jornada, a aquisição de um serviço financeiro fez sentido. Né? E aí, para a empresa de aplicativo, numa transação que ele ia ganhar apenas, exemplo, o faturamento, né, ali seriam uns R$15, com seguro, com serviço financeiro, um valor ainda superior. Então, tem até uma frase, né, cunhada pela consultoria A16Z, que eles falam que toda empresa ela tem potencial para oferecer soluções financeiras, né, para além do seu core, além da sua proposição. Então, a gente vem muito nessa de como a gente embarca produtos financeiros para gerar novas linhas de receita, para entregar valor, né, para quem está consumindo produtos e de maneira transparente. Ninguém sabe qual é a empresa que está por trás de uma solução como essa. Ela só entende ali o Uber, a marca. Então, ela permite com que as marcas também entreguem valor, fidelizem e criem novas linhas de receita a partir de uma empresa que está ali oferecendo tecnologia, mas também a conformidade regulatória como um serviço. E é legal que a segurança... Eu caio. Compartilhar segurança hoje é valor. O tempo todo a gente... Qualquer coisa Eu caio nisso, Dani, porque eu contrato seguro. Não, muita gente contrata. Eu mas Ninguém caio. acorda comprando, só pelo fato dele estar ali Ele na tá ali na jornada. comprar um seguro... Não, o doido. seguro te faz pensar na perca, porque você não estava pensando, você estava pensando na compra. Aí quando entra aquela mensagem, mas tanto uma taxinha menor, Lugar, né? aí você fala, preço nossa, eu pra posso ingresso, perder, pode tipo, chegar quebrado, pode... Então, Aí o eu caio. ingresso. Mas você acordou? Você pensou? Não, eu queria comprar o ingresso. Aí tem lá, na jornada transparente, você quer um seguro? Vai que você não consegue ir no dia. E aí é uma informação assim, uma Eu nem tinha empresa pensado que vende nisso. seguro, ela é uma empresa regulada, né? É uma empresa... E às vezes, você sendo uma corporação, você oferecer seguros e absorver, né? Eu vou tirar as minhas licenças regulatórias, pode não fazer sentido. Então, hoje, essa é uma grande inovação, o fato da gente poder oferecer sem grandes... Gente, eu já querendo empreender. Dani, não dá para fazer um plano financeiro de manutenção para as minhas clientes Aí, e compra de cabelo e pensar Seguro num para cabelo. aplicativo, num seguro, alguma coisa assim, né? mais ou Porque menos essa- fazer uma caderneta fixa
É isso com aí. desconto. Já é um produto novo aí. Ó, Dani, desculpa. você ia perguntar? Não, eu já pergunto. Vai você, vai. Você é reconhecida pela sua liderança, tanto inclusiva como inovadora, né? Como você mobiliza pessoas e promove essa diversidade num ambiente corporativo que a gente sabe, né? Sim. Que é difícil, que às vezes o profissional tem algumas vezes até que você é obrigado a abrir vagas, né, inclusivas e o gestor abaixo não quer porque acha que não faz sentido para a jornada, por Sim. exemplo, comercial, ter uma pessoa que tem alguma limitação física, uma Já tem uma deficiência. indicação, né? E não- Como Ou você idade. consegue? Ou idade, que a gente estava falando agora há pouco também, idade. né? Eu tive, assim, uma experiência muito positiva em ter grupos, times multidisciplinares e também diversos, né? Então, para além, acho que do tema que tem bastante matéria falando do quanto a diversidade ela gera de impacto no lucro, né? Principalmente a gente que está nesse mundo VUCA, BANI, né? Que são essas siglas que falam desse mundo ágil, líquido, enfim, com tantos desafios, né? Para você lidar de maneira efetiva com esses desafios, você não pode sempre partir do mesmo modelo mental, assim, a mesma forma de fazer as coisas, a mesma forma, ou pessoas que vêm sempre do mesmo lugar, porque existe uma complexidade que precisa ser endereçada. E para você simplificar essa complexidade, você precisa montar esse mosaico com essa contribuição de Diferentes personalidades. perspectivas, né? Principalmente você está, às vezes, num processo de venda que você tem ali o influenciador, o decisor, é um projeto amplo que vai passar pela área de produtos, pela área de finanças, pela área de compras. Então, você numa solução, você já tem ali um desafio de lidar com personas, com os perfis. E aí você vai ali com uma abordagem assim, que pensa em uma só direção. Então, para lidar com a complexidade que a gente tem hoje no mundo dos negócios da nossa sociedade, se você não tiver a contribuição de perspectivas distintas para você montar ali cenários com a melhor proposição, você vai ter dificuldades. Então, e eu vejo muito um papel do líder, né? Não tem como a gente também promover times diversos se isso não fizer parte da cultura da organização, se também desde o alto, da mais alta administração, isso não for um valor estratégico. Então, eu tive, nos últimos anos, a oportunidade de trabalhar em organizações onde isso era um valor estratégico. E eu trago isso para o time. Tive a oportunidade de contratar pessoas com 54 anos. E você passa por questionamentos. Né? As pessoas perguntam, mas tem certeza? Só que para o desafio que estava posto, onde eu precisava de pessoas com robustez, com repertório, com maturidade, para aguentar, para assim, dar conta da complexidade da organização e também de uma narrativa. Olha, a gente está lidando com instituições financeiras que têm ali um perfil mais analógico, mas a gente vende tecnologia. Então, você vai ter que transitar nesses dois universos. Mas um profissional que tem mais repertório, que transitou por várias escolas e trabalhou em projetos, ele já está mais fluente, né? E a gente consegue falar, olha, para uma vaga com esse desafio, talvez um profissional com 50 a mais seja ideal. E eu até dividi para ela, tive a oportunidade de contratar um profissional com 54 anos, que a gente estava discutindo anteriormente, falando, talvez não. E aí, de fato, você tem que ter uma organização e cunhar isso nos valores da organização, porque às vezes você sofre tensões. Uhum. Então, quando você ancora isso como um valor da organização, dificilmente as pessoas vão ter ali dificuldade para argumentar contra, né? E tem que fundamentar bem, né? Porque é o que você falou, né? Você teve que defender e defender, apesar de fazer parte da cultura. Da cultura. Então, assim, na realidade, ela exige isso. Né? E também pelo fato de você hoje não ter... A velocidade da mudança, ela está tão
a taxa da mudança, ela tá tão alta que hoje para você não pode morrer abraçado numa estratégia. E para isso você tem que ter pessoas que ajudem a pensar cenários, alternativas e com muito e menos, visões. Com ciclos muito mais curtos, né? Lembra que aqueles planejamentos estratégicos de 5 anos, 10 anos que existiam, não tem, deve-se ter até um que tem envolvido mais uma missão, algo maior, uma visão, sempre, mas... E hoje e ter um time diverso é uma das possibilidades de você garantir isso, Sim. porque você tem contribuições que vêm de lugares distintos. Sim. E aí você monta aquela rede neural, aquele caldeirão com mais consistência. Eu falo muito isso. Pode falar. Não, eu falei, nossa, eu tô me sentindo, porque a minha empresa é pura diversidade. É muito inclusiva, Mas, eu tô no hype, então. Tem que ter um líder muito forte para você bancar uma diversidade. Isso é um crescimento muito grande para a empresa, para o líder. É um desafio porque é bom, você tem a possibilidade de trazer uma inovação muito maior, porque são pessoas pensando diferente, independente da questão de gênero ou raça, ou, né? Não, tem, claro, mas essas pessoas trazem histórias de suas vidas e pensam de forma diferente, trazem repertório. E é essa soma que enriquece, né? Isso, e a gente tem que gerir o conflito para que essas pessoas se entendam, mas quando elas se entendem, a gente consegue inovar. E é um grande desafio, mas que, como é difícil, as pessoas às vezes não têm esse esforço. Então, você usa a sua visibilidade, o impacto que você tem na empresa hoje para contribuir dessa forma. Isso é muito interessante. E aí, eu estava até comentando, antes da gente entrar aqui, né, com a Angélica, que está aqui, a tia Angélica, que é a nossa... amiga, Ela era enfim, professora de piano. E ela é uma maestrina, e uma das analogias que eu trago para a gestão é a questão do maestro, né? Que de fato ele tem ali uma diversidade de músicos e ele precisa entregar uma obra. Sim. Né? Então, como que ele consegue extrair a melhor sonoridade de cada instrumento? Diverso. Do oboé, do violino, sopro, corda. Da flauta de... Cada um vai emitir uma sonoridade, mas no fim do dia você vai ter que entregar o quê? Uma obra. A música. É uma obra. Então vai ter... Adorei a analogia. Assim, amo a analogia do maestro, da maestrina, porque ele consegue fazer ali a direção, a batuta. Batuta, que de vez em quando dá vontade de jogar pra cima a batuta. Não, dá vontade de quebrar ela. Mas E dá vontade de fazer assim, atacar em alguém. Acorda. Mas a gente respira e vai, né? Mas sabe que ali tem um profissional habilitado, capacitado, que tem um som para executar. E você... E é necessário o som dele, né? É necessário o som. Porque sem o dele, a obra não é igual. Não é uma... Porque as pessoas falam muito de líder técnico de futebol, fala, bom, mas ali só são 11 pessoas, né? E às vezes você vai ter que gerir muito mais do que isso, ou não só o seu time, mas outras áreas. Então, por isso que eu gosto desse espectro mais que é maior, ainda mais diverso e mais complexo. Mas no final do dia ele vai entregar o quê? Uma obra. Perfeito. Eu queria perguntar para a Jamile. Você, porque ela contou aqui como ela consegue contribuir com o impacto dela, e no seu caso tem muitos seguidores, já trabalha com marcas globais. Como é que você usa essa visibilidade para inspirar outras mulheres? Faz pouco tempo que eu tô falando mais da minha vida e da história da minha vida, porque eu acho que por muito tempo as pessoas viram a Jamile do antes e depois, aparecer no Esquadrão da Moda, gravar atrizes globais, mas eu acho que o impacto do antes e depois é o que ela precisa de primeiro, é o socorro que a cliente precisa. Só que quando ela vai no salão, aí acaba conhecendo e traz aquela experiência do tete a tete, que eu acho que a experiência no processo da autocura, né? Porque eu acho que cabelo, gente, quantos de vocês já não foram para o salão? Vocês estavam com problema, o problema continuou, mas como você saiu com o cabelo feito, você já tá mais forte para resolver. Linda você tá assim tudo, como eu já com força, fico forte. Assim como eu já saí com o cabelo laranja, eu quis morrer, né? Aí, também ó. tem o contrário, né? Que a gente, meu Deus, eu não vou conseguir viver.
É um cuidado Acontece muito, pouco, né? mas- Muito tem que ter um cuidado. Não, mas dessa dor reversa aí, a pessoa como líder ou maestrina, ela tem que ter o borogodó para poder Sim. reverter essa situação e proporcionar, porque a pessoa, ao escolher o seu espaço, ela não está escolhendo porque ela não acredita que você vai ter o resultado. Então, você precisa, se toda cliente que entra no seu espaço, você tem que fazer o diferencial na vida dela. De um jeito ou de outro, com um profissional, com 10. Lá no salão eu falo, eu nunca entrego um trabalho meia boca. Eu nunca, ai, mas tá tarde, não precisa finalizar. Gente, eu vou finalizar todos os Faz toda a cabelos que eu diferença. fizer. Não tem essa, ai, eu não quero. Não, gente, entrega o melhor, porque quem faz bem feito faz uma vez, quem faz mal feito faz 2, 3, 4, 5 vezes, sem a garantia da entrega. Então, para que você vai desperdiçar a sua energia para não entregar o seu melhor e correr o risco de não ter um resultado? Nossa, Então, vocês duas trazem tão forte esse tema de dar o seu melhor, de fazer o melhor. É perceptível que isso até me emociona, porque a gente fala de educação, né, da raiz da gente. E isso aparece muito, essa questão de vocês foram educadas para vencer os desafios, para ser quem vocês querem ser, para serem melhor, minha mãe foi... para darem o seu melhor para o outro. Então, nossa, fantástico. Meu pai sempre Me falava. tocou muito. Ai, que lindo. Minha amiga tá emocionada, né? A minha mãe sempre falava que quem não nasce para servir não serve para viver. Meu pai fala isso, falava. Ai, E eu digo gente. isso todo Olha que dia na minha força. empresa, quando falam assim, ai, Lívia, Eu mas tenho você, muito orgulho você é de muito servir. legal, não sei o quê. Eu falo assim, gente, mas o meu pai me ensinou que se eu não servir, eu não sirvo. Não serve. Então isso é muito forte. Então. Mas eu acho que a mãe cobrou isso. Falar da de pai e gente. mãe não derrubar. dá. Vocês têm que Ainda mais contar quando essa eles não história. estão com a gente, né? Tem que usar, contar cada vez mais essa história, né? Vocês, cada vez mais, falar cada vez mais sobre isso, porque impacta muita gente. A gente já gravou muitos podcasts, mas não é que todos de alguma forma nos acrescentam, porque não é só a gente que está compartilhando a história de vocês, a gente aprende muito. E muitas vezes, por exemplo, vocês duas, mas você falou uma coisa que muitas pessoas falam, mas de uma forma tão diferente, tão profunda, falando da questão da atitude, da mudança, de fazer com que tem condição. Isso mexeu muito comigo e a gente aprende muito aqui. De verdade, emociona muito. É muito legal. Ela também a gente veio e assim, ela teve um dia difícil. Ela falou, ai amiga, tive um dia difícil. Vamos logo pra gente matar e tal. Isso é super legal, porque a gente faz com amor. Acredito. Mas e a gente chega aqui, a gente sai revigorada. A gente sai revigorada. A gente chega, às vezes, eu imagino, falei, meu Deus, elas vieram do dia de trabalho, que eu sei como a gente chega depois de uma quarta-feira, né? Ela não é nenhuma. Ela não é uma segunda, ela não é uma sexta, ela é uma quarta. É a filha do meio. Não, mas a gente sai transformada todas as vezes. Feliz com essa troca, né? E uma coisa que vocês falaram aí, você falou do seu pai e você, Jamil, eu ouvi e muitas vezes as pessoas querem, principalmente nesse mundo de rede social, quero ter muitos seguidores, quero crescer, quero ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores, quero ganhar dinheiro. Aí coloco o dinheiro na frente, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Eu ouvi de uma pessoa muito querida, inclusive, que ela é uma das donas desse podcast aqui. E a gente almoçou um dia, a Renata, ela falou para mim, enquanto você ou outras pessoas não entenderem que o que você faz é uma missão que você tem que fazer do coração, não vai acontecer nada. Você não, assim, não é claro que você pode ganhar dinheiro, mas vai demorar de dar certo. Um dia que você entender que o que você faz é uma missão, que tem que ter propósito, que você faz para servir, né? a consequência vai acontecer. Vai vir a consequência. Então não se preocupe com o seguidor, porque a gente tem essa pressão aí do, né? Social, quem compra né? seguidor e não compra seguidor, a gente não faz isso. Vai no orgânico. E às vezes Pode com estratégia de tráfego, né? A gente tá aprendendo. E as mensagens que eu recebo, os stories às vezes que a gente recebe assim de 1, 2 pessoas, 3 que seja, alimentam o dia da gente quando fala, poxa, eu precisava ouvir isso hoje. Eu falei, pronto, já ganhei meu dia. E é assim que a gente vai aprendendo, é missão. E depois vem a consequência. E vocês estão trazendo isso muito forte. E tem situações que você tem que colocar o teu coração, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando muito, vai nascer de uma geração espontânea. Não. Poxa, assim, essa conversa não é conversa de adulto, né? Não.
como adultos, a gente pode empenhar, tomar uma decisão de colocar coração, colocar boa vontade, né? E são recursos, né, que a gente extrai de dentro da gente. Ou você se inspira, ou você busca. Claro, tem muita contribuição, pai e mãe ali ensinando, colocando valores, né? Mas a gente tem outros na vida adulta recursos, né? Então, coloca coração, coloca vontade, né? Como você fala, esse senso de missão, né? Eu só também consigo executar uma missão quando eu olho assim, puta, meta do ano. Tá, eu tenho aqui então um campeonato para jogar. Você conta toda uma história. Eu tenho que contar um campeonato. Como que eu traduzo isso para entrar aqui dentro? É o Para storytelling descer? dela. Como eu traduzo isso para descer para o meu coração, para daqui sair algo que faça sentido, né? para acordar Vamos ver isso. todo dia e deixar essa marca, né, de esse senso de missão. Então, Irmã, eu vou acordar pensando que eu coloca tenho um campeonato. coração. Exatamente. Tem um campeonato para não sei se é o paulista, se é o brasileiro, se é a Champions League. Né? Você tem um campeonato para disputar. Você quer ser campeão nesse campeonato, você vai ter jogos, vai ter os adversários. Se você for líder ou parceiro, não sei, líder institucional, você vai ter o elenco que você vai precisar formar. Você é um elenco, né? Você tem o elenco, aí eu começo trazendo... E aquilo vai descendo pro coração e aí você coloca o coração nesse senso de missão que você falou, né? E vai, né? E vai. Meninas, se vocês pudessem dar um conselho para as mulheres, né, que querem se reinventar, seja no mundo corporativo, seja no mundo de empreendedorismo, o que vocês dariam de conselho? Porque eu tenho certeza que vocês passaram por dificuldades ao longo da carreira para acreditar, né? Nós mulheres lá atrás era difícil a gente se posicionar, a gente tinha que ser meio que homem, né? Para a gente se posicionar no mercado corporativo, muitas vezes a gente se masculinizou. Então, hoje, graças a Deus, a gente está podendo ser mulher, ter uma escuta que ainda não é o que a gente deseja, mas já muito melhor do que foi. Então, a gente está num caminho legal. Mas o que vocês dariam de conselho para essas mulheres que estão aqui, né? Mais do que conosco? você já deram. Mas para mulheres que querem se reinventar é importante. Eu acho que não acha que só você sofre. Não deixa a sua dor de parar. Você não é a vítima. Eu acho que nós ser autorresponsáveis. Eu até vou dar uma indicação de um livro o do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu me identifiquei como eu fui responsável sobre as minhas escolhas de vida. Eu acho bacana se a pessoa tem dificuldade de olhar para suas próprias atitudes e se ver no espelho sem se ferir, entender que você é responsável por aquilo ou que você não é responsável e deixar esse fardo na estação passada. Eu acho você ser autorresponsável e outra, parar de acreditar que o outro vai fazer por você. Se você não se movimentar, se você não fizer por você, se você não acreditar no seu sonho, na sua missão, você pode ser a melhor videomaker do mundo, você pode ser a melhor cabeleireira do mundo, você pode ser a melhor CCO, pode ser o que você quiser, se você ser autorresponsável pela a sua realidade, aonde você quer chegar e como. Não sei como fazer, peça ajuda. Porque tem muitas coisas financeiras que eu não tinha noção no início do empreendedorismo, por isso eu quebrei. E quando eu pedi ajuda, foi que eu prosperei. Então é muito legal você entender, até aqui eu consigo. Numa discussão, às vezes, no calor da emoção, eu falo, não me peça para dar o que eu não tenho para oferecer. Se agora você precisa de um tempo, eu preciso também. Então, assim, você entender os seus limites. Eu acho que o meu conselho de resiliência foi dormir e acordar, acreditando no meu sonho, entendendo o meu lugar e não deixando ninguém colocar, mas você é uma mulher negra, você não merece, você nunca vai chegar nesse lugar, você nunca vai ter um salão na Roque Petrone de 220 metros. Você é uma mulher preta. Se eu fosse me basear pelo que os outros acham de mim, eu nunca seria Jamile. Então, eu acho que o meu conselho é seja autorresponsável, acredite em si e o que você não souber, peça ajuda para pessoas melhores que você. Muito bom.
Perfeito. Você está lendo O Poder da Autorresponsabilidade, eu estou lendo O Poder e a Alta Performance dele. Aí. E esse livro eu não consegui terminar. Não, tô faltando assim, tipo, 5 páginas. E eu não consigo terminar de ler porque cada página é uma Te reflexão. cutuca. Ele pede para você fica refletindo, aí você volta e tal. É um livro para estudar e para É. você fazer as coisas. E assim, é transformador. Ele é maravilhoso, né, o É. Paulo Vieira? Eu gosto. Também acho. Muda, cutuca, gente. E o ponto que você traz aqui, só antes de passar para Dani, é que a gente fala muito de ter coragem aqui no Ligo Flow. Um dos nossos pilares aqui é coragem. Ser autêntico, ser quem você é, Sim. lógico que não é sair fazendo o que quer, mas ser autêntico, você tirar algo de você, que você é bom, que você é melhor, porque a gente é único, né? Sim. Por mais que o mundo tenha quantas milhões e bilhares de pessoas, mas a gente é único. Mas não é para ir na loucura. Eu acho que tem método, tem que estar com pessoas melhores que a gente, buscar ajuda, ter disciplina, porque as pessoas vai na coragem, mas vai não. Então tem uma série de coisas ali que acompanham a coragem para que ela aconteça. A coragem para você fazer da forma correta para aquilo acontecer, Sim. e mesmo diante das adversidades. Muito bom. Vou pegar então um gancho, né, no que vocês acabaram de falar, que é, se eu puder compartilhar um valor, é buscar conexão genuína. Porque você trouxe o ponto de a busca por seguidores, a busca só pelo dinheiro, e a Jamile falou de buscar ajuda, né? Então, como que ela pode ouvir esse podcast e dar um primeiro passo, né? Ela sair com as questões práticas, né? Se ela está nesse momento de refletir sobre o próximo passo de carreira dela, como que ela muda a situação, é buscar conexões genuínas. Porque tem um poder muito forte quando você se conecta com outras mulheres que têm valores e que estão nesse flow. Já que nós estamos falando de liga esse flow, então uma das maneiras de você ligar o flow é se conectar genuinamente com um grupo de mulheres e assim, grupos pequenos, né? As conexões, hoje tem muito dentro da empresa, pode ter lá os grupos de afinidade, fora da empresa, os grupos de network, busque, tem as suas amigas, assim, mas procure então fazer uma construção de vínculos genuína que comece a ter essa troca virtuosa e inspiradora, que você vai, a partir delas, abrindo novas janelas, novas perspectivas, novas possibilidades. Né? E que você falou, pessoas melhores, então, pessoas que te inspirem. Né? Então, por mais que você procure aí, quero muitos seguidores, mas qual que é a sua base? Né? Você está cercada ali de conexões genuínas que vão até te falar, vão te dar forças, mas também às vezes vão te confrontar com verdades. Sim, então, acho que esse é um bom... É o que também fez muito sentido para mim, né? Me conectar de maneira genuína com mulheres, com grupos de afinidades, com pequenos grupos de network, que aí você conhece, fala, eu não estou sozinha, que essa sensação é muito ruim. Né? Esse foi um dos pontos. E falando de livros que vocês comentaram aqui, eu queria recomendar um livro do Adam Grant, que é o Dar e Receber. Ele fala também como a gente estabelece essas relações genuínas, né? Ele tem lá os 3 perfis de pessoas que estabelecem relações, os doadores, que é aqueles que chegam aportando, os compensadores, que são baseados nas trocas, né? E os tomadores, aqueles que estabelecem relações ali pensando em quais as vantagens que eu vou levar. Prazo, né? E ele tem essa tese, né, de como os doadores podem ser bem-sucedidos. Então, é muito legal se você quer desenvolver relações genuínas, ali é um bom guia de como que você pode estabelecer essa rede. A gente ontem estava falando com as secretárias da Vivo, que elas chamaram a gente para falar de netweaving, que fala um pouco isso, né? Como é que eu estabeleço conexões genuínas sem esperar necessariamente algo em troca, mas que essas pessoas nos acreditem, que a gente tem uma troca, que a pessoa possa contar comigo na hora que ela desejar e não simplesmente só na hora que eu tenho interesse por um cargo ou por uma vaga eu procuro. Não, é uma troca, como você falou, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos reunir lá 5, 10 mulheres e vamos falar besteiras e falar de negócio, e falar de espiritualidade, do que a gente quiser. Exato. E, assim, às vezes a gente não tem esse tempo
Poxa, lembrei de você. Olha esse artigo aqui que eu li, que eu sei que você gosta. E eu tava comentando com elas que eu tava, na segunda-feira, eu tava, nossa, assim, no auge do estresse e tal. Aconteceu um negócio lá, eu sou muito transparente, então, assim, se não tá bom, né, todo mundo vai estar aqui escrito. E aí, uma pessoa que trabalha comigo trouxe um pão de mel tão bonitinho, assim, com um recadinho pra mim. Aí ela ficou, você vê que ela ficou, mexeu com ela e isso gera uma relação. A pessoa, sabe, a gente lembra desse tipo de Cuidar, conexão, né? cuidado, Sim. um pouco da sua presença e não simplesmente aquela relação fria. Muito bem lembrado esse livro, porque a gente já é a segunda vez ou terceira que a gente fala de netweaving, que é a evolução do networking, que é essa troca genuína. E eu não lembrava dessa questão dos tomadores, dos doadores do Adam Grant, muito bacana. E nós ligamos o Flow, vou falar por nós quatro, né? Também a Paula e a Andrea, nós ligamos o Flow juntas, quando a gente criou esse grupo. Porque você falou de estar junto com outras pessoas, então a gente aprendeu muito, por mais que eu já fosse amiga da Lívia, mas nós aprendemos muito umas com as outras. Até nas diferenças, no estresse, a gente foi percebendo a necessidade de evoluir como ser humano. E isso faz com que você vai evoluindo, tem um autoconhecimento, e aquilo vai fazendo você entrar em flow. Entrar em flow não é você estar sempre, não, é você saber viver em equilíbrio. E a gente, né, isso transformou a gente, foi essa conexão genuína que nos transformou. Isso. Não, e nós somos irmãs, mas somos amigas e temos perfis totalmente diferentes. O comportamento, a Dani, ela treinada para ser política, eu sou totalmente explosão e verdade. Mas o flow, ela buscar a evolução dela dentro da vida dela, do casamento dela, da vida dela, da estrutura dela e da história que ela construiu. Eu também, mesmo diferente, dentro do meu universo, eu busco tudo isso. Então, essa conexão, ela não tem barreira. Não. Ela não tem, tem que ser só desse mercado, tem que ser. Não, se as pessoas que estão no mesmo sentido, se a gente está em alto mar, a gente vê um farol e todo mundo começa a remar para aquele lugar, a gente vai chegar todo mundo na terra firme, independente da cor do braço, da força, pega seu remo e vai, todo mundo chega junto, independente das diferenças. Mas quando você está andando com pessoas que não geram essas conexões com os tomadores, aí é complicado. Não só os tomadores, é que você falou ontem sobre isso, a Lívia falou na conversa sobre viver novas experiências. Isso passa por conhecer pessoas diferentes, né? Porque a gente tá ganhando muito com o Flow, né? Porque quanto que a gente já tá aqui sentado, conhecendo suas histórias, cada uma se emocionando da sua forma. É único isso, é único. E a gente só consegue isso porque a gente está se permitindo a viver essa experiência que pra gente tem sido super rica. Mas quanto a gente no começo teve receio, né, Mi? Ai, será que vão falar mal? Será que vai ser ruim? Será que não sei o quê? Ai, para com isso. Vamos acreditar. Porque a gente está fazendo o nosso melhor. Olha isso. Cumprindo a missão. E a gente falou aqui na entrada, a gente não vai agradar a todo mundo e a gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente parado sem fazer nada, vamos falar, né, gente? Mas eu ouço muito, ultimamente, tenho ouvido muito falar, gente, também tem gente que fala bem, tem gente que elogia e tem gente que quer o bem da gente, porque a gente foca muito, é muito mais, não é que é mais gostoso, mas é muito mais fácil falar mal, criticar, entrar em fofoca, etc. Mas o falar bem, o enaltecer é muito mais difícil, mas também existe. Existe. Quanta gente boa a gente tem encontrado nesse meio do caminho, nesse 1 ano e pouquinho que a gente está aqui. Quanta gente do bem, de coração legal, que é o que a gente tem de genuíno. Um exemplo dessa conexão genuína. Antes só da que a gente está fechando aqui, mas o exemplo dessa conexão genuína foi a Paula gravou com a Paola, que super indicou vocês, e que isso é muito legal para vocês, isso é muito legal para a gente. E assim as coisas vão, assim, sabe? Conectando, né? A conexão genuína, ela é uma conexão de ecossistema, não é um benefício, não é uma coisa individual. Então, olha como vai, né? E amanhã tem outra pessoa, e de repente vai uma pessoa que a gente indicou no seu salão, e de repente você traz uma outra pessoa, e isso cresce em progressão geométrica, não sabe, muito forte. Efeito borboleta. Que é Efeito borboleta, é um ciclo virtuoso, né? Sim. Vai enriquecendo virtude, troca, repertório, mais prismas abertos. Então, assim, a gente sempre sai rico e maior dessas interações. Muito.
Eu Por sei, isso que eu eu quero sou- agradecer o convite também, muito, muito, muito. Acho que é a primeira interação da gente como irmã, né, Sim. Dani? Da Gente, vida. então vocês falando, eu já falei, gente, a gente tem que fazer um podcast de irmãs. Não é? É, exatamente. Que a gente Ah, veio vida, falar sobre obrigada, errado. Paola. Você foi sensacional, minha princesa. Adorei, muito legal, muito legal. Obrigada pela Obrigada. participação de Agradeço. vocês. Foi assim. um marco para nós aqui. Vamos guardar com muito carinho essa experiência rica, vocês, a Vocês generosidade, também o carinho, transbordam, viu? Parabéns. a sensibilidade. Parabéns. E a gente quer. Que bom que o assim, nosso a flow gente tá tem um ativado, desejo. ligado e ativado. A gente vai fazer um evento assim, É. com as pessoas que participaram para a gente se conectar em algum lugar, tomar um vinho, Que bom. conversar. E aí a gente vai avisar para a gente ir todo mundo aqui. A Paola, legal. Então, A promover gente esses quer ambientes que isso. ativam, a nossa né? maestrina, Esse É, Angélica. a Angélica. que ativa a gente e que positiva, como você falou, vamos positivar Vamos. Conta com a gente. Agora, essa virtude, quando né? a gente fala aqui, a gente vai se despedir, liguem o Flow. Aí você falou, que bom que o Flow deu certo. A gente ouve isso muito. Eu acho que esse ambiente aqui é o Flow mesmo, né? É. A gente sai assim, eu acho que a gente está conseguindo imprimir nosso propósito a cada episódio. E a gente só tem a agradecer a vocês. Muito Obrigada, obrigada. viu? Muito Obrigada, obrigado. foi muito legal. Parabéns Amém. pela Obrigada, amizade, por serem obrigada. que vocês são. Meninas, Obrigada. por pessoal, tudo. curta, compartilhe. Essa história está incrível. Vocês precisam ver não só os cortes, mas o podcast inteiro. Em breve a gente coloca no ar, né? E não deixem de conhecer a história da Dani e da Jamile, duas irmãs maravilhosas. E liguem o Muito Flow. obrigada. Liguem Tchau, tchau, todos. pessoal. Tchau, tchau.